E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Rafael Muniz. Josielton. Gleiston Lima. E nós somos o Conselho Intergaláctico. Juntos hoje para falarmos sobre o filme do Aquaman e o que achamos dessa obra-prima do universo DC nos cinemas. Justamente. E aí pessoal, o que vocês acharam do filme do Aquaman? Como a gente já deu mais ou menos um spoiler, né? É uma obra-prima do universo DC nos cinemas. Sem aspas. Esse não merece aspas não, ele é, pra definir uma palavra, ele é grandioso. Exatamente, a gente conversou quando saiu do cinema e exatamente isso que veio na minha mente, bicho. Parecia pirraio saindo da doceria, né? Exatamente, foi isso que veio na minha mente, velho, e na nossa conversa depois que a gente saiu do cinema. Eu acredito que o Aquaman é o filme, assim, não vou dizer que os outros não tenham quesitos de grandiosidade, mas pra mim é o filme da DC que mais define a DC nos cinemas nesse quesito de grandiosidade. Óbvio que tem algumas fases, como a gente vai falar e tudo mais, mas primordialmente, velho, eu me satisfiz demais vendo aquelas paradas. Cada centavo, meu amigo, cada centavo do ingresso. As minhas expectativas foram todas batidas, viu, pro filme. Ele aproveitou tudo o que podia, o que não podia e jogou, enfim, em tela. Não, muito bacana, velho. Tipo, primeiramente a gente pode falar sobre alguns aspectos do filme. Por exemplo, características dos personagens. O que vocês acharam basicamente dos personagens? Como eu tava comentando com vocês esses dias, enfim, é porque a gente se apega muito ao que a gente conhece dos personagens em HQ e em série que a gente conhece, mas enfim, a gente tem que saber que aquilo ali é do zero. Cada um tem sua personalidade própria e tudo mais, então, como eu vi há um tempo atrás, o próprio diretor pediu para o Jason Momoa dar características dele ao personagem, e foi isso que ele fez. Basicamente, uma coisa que eu vi muita galera dizendo, não é o Aquaman, é o Jason Momoa. Beleza, isso poderia ser um problema em vários outros atores, mas no Aquaman ficou beleza. Não ficou bacana. Eu gostei, eu não tenho, nesse quesito aí eu não tenho nada a reclamar não, eu gostei da pessoa, até porque Jason Momoa é muito carismático, né? Ele ficou muito carismático no papel do Aquaman. Ele tem uma personalidade forte, ele mostrou ser um personagem forte, ele não... Enfim... Claro que ele atuou, mas ele não precisou se esforçar muito pra passar o personagem, já que é praticamente ele mesmo. Não, o cara é surfista, o cara é bodybuilder, deixar com o monstro. O cara basicamente é ele ali no filme. O cara é havaiano, né? Tem as raízes ali do mar. Exatamente. O cara tem água salgada nas veias. Exatamente. Tá bom que no Liga da Justiça ele jogou no Liga da Justiça não, no Batman vs Superman jogou uma garrafa na água, beleza. Mas não, agora o bicho tá... Não passarão, não perdoaremos. Exatamente. Mas os oceanos. Eu achei bacana, velho. E principalmente por conta dessa fisicalidade do ator e tudo mais, as cenas de ação com ele foram excepcionais, velho. Tipo, outra das coisas que eu gostei muito no filme. Foi mal, Caquete. Show. Eu botei meu barulho silencioso. Desculpa aí. O bagulho tá rolando aqui. Então essa foi uma das características que eu gostei do filme, assim, que ele, por ser esse ator físico demais, as cenas de ação ficaram muito bacanas. Aqui, tipo, principalmente aquele começo do filme ali que já mostrou que ele veio, que ia ser um filme divertidão, aquela primeira cena da Nicole Kidman. Eita, Nicole Kidman. Nicole Kidman lá dando um cacete em todo mundo. Então, as cenas de luta, tanto fora quanto dentro d'água, foram muito bem construídas. Aquela cena inicial ali com Nicole Kidman ficou... Se você tiver estômago fraco mesmo, você vomita na hora que a câmera gira, viu? Não tem corte. Isso é muito massa. Não tem corte, nem se tiver corte é muito bem feito. É o falso plano sequência, né? Que é aquele... Dá a impressão que não tem corte, mas obviamente você sabe que tem CGI pra caramba. Mas enfim, o filme já começa com o pé na porta, literalmente, entre aspas, porque aparece uma janela lá batendo. Não, o cara literalmente arrombando a porta do próprio farol pra entrar com ela. E vai assim o filme inteiro. Óbvio, tem algumas paradas, a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco, mas enfim, essa cena de ação inicial e depois a cena de ação do Aquaman, que dão um tom do filme todinho. Deu um tom aventuresco pro filme que é muito legal de ver, velho. Enfim, a cena lá da luta dentro do submarino, o Capitão América aplaudiu de pé, porque ele usa uma parada lá como escudo, tá a pé de areia, viu? O Capitão América fazendo escola.
Apesar dele não precisar, né, pra se defender de bala, que a gente sabe que ele aguenta. E a pancadaria eu gostei, viu? Aquela cena ali onde ele pega o cara, bota pra um lado, pro outro, eu disse, fiquei com pena do cara, velho. Um de pano. Parecia aquela cena quando a gente tá jogando videogame de luta, algum jogo de luta e já morreu, fica aí, tá bom. Não diga isso não, bicho, não diga isso não, que tinha uns pirrais do inferno lá. Eu assisti A Cidade dos Amaldiçoados ontem. Eita. Tá entendendo? Que é uns pirrais do Satanás lá. Sanguinolento. Exatamente. Aí tem os pirralhos do inferno. Aliás, se você for esses pirralhos que estavam lá na frente, você é do capeta, você tá sendo possuído. Enfim. Seja educado, gente. Seja educado, vocês vão estragar com a experiência da galera todinha. Mas enfim, mesmo com esses pirralhos do Satanás, tá entendendo que foram até, sei lá, umas meia hora depois eles acabaram, porque a grandiosidade do filme é tão bacana que eu acho que eles calaram a boca. Enfim. Ou então pararam de entender o que tá acontecendo. Pode ser também. O filme não se estragou pra mim. Não. Obviamente que tem os seus defeitos, obviamente que teve as suas partes em baixa, como a atuação da Mera. Pra mim foi uma das coisas que me incomodou no filme, foi justamente a atuação dela e a breguice, vamos dizer assim, desse relacionamento, que obviamente envolve esses dois personagens. Beirando ao romance forçado do Hulk com a Viúva Negra no Vingadores Era de Ultron. Wolverine com o Fênix Negra nos filmes do X-Men, né? É basicamente isso, a gente já tá fazendo uma recapitulação dos romances falidos do super-herói. Você vai ver que não é um negócio muito bom assim. Pois mas ninguém ganha de Peter Parker e Gwen. Bicho, velho, foi outro filme que meio irmão. Não, o outro personagem que eu gostei muito foi o Arraia Negra. Também, viu? O Arraia Negra ficou muito bacana e ele, como a gente até comentou, né, ele traz um senso de perigo muito grande, velho. Alerta vermelho, meu amigo. Exatamente, quando ele vem, obviamente a gente sabe que ele é só um humano, ele já deu tiro no Aquaman, fez um bocado de doideira lá, mas quando ele aparece pra dar uma cacete no Aquaman... Quando ele aparece caracterizado, meu amigo, corra. Corra crer, a palavra, meu amigo, fuja. Pode crer, velho. E foi muito bom a forma como eles apresentam o personagem, dessa forma aí já caracterizado, porque o bicho vem e aparece e não, você me conhece? O bicho pega o tiro na cara. E aí você vê, caramba, esse realmente representa o perigo. Com aquelas armas atlantes e tudo mais, enfim, você realmente sente que o Aquaman tá em perigo. Você sente que o herói finalmente tá em perigo, né? Exatamente, tá entendendo? Então o Arraia foi um acerto muito grande, principalmente porque ele tem potencial para os próximos filmes. Haja visto que ele não foi usado para praticamente nada não, mas ele foi usado muito pouco nesse... Basicamente foi um aperitivo. Encaixaram dois vilões que ficou bom, né? Não ficou chato ou distorcido demais. Cada um tem suas peculiaridades. Falando agora do Orm, o que vocês acharam do irmão do Aquaman aí? Mas o Orm, no filme, não me incomodou nada. Quando eu assisti, pareceu pra mim, depois pensando em casa, que, obviamente, como eu disse, isso não me incomodou a ponto de tirar e nem retirar pontos do filme pra mim. Mas depois, pensando com calma em casa, ele foi um vilãozão full, total, assim. Tipo, tem até um pouquinho de camada quando ele começa a falar sobre a poluição do mar e tudo mais, mas depois ele vai full total, enfim. Mas depois ele redundância total. Exatamente. Mas depois ele vai totalmente pra maldade, assim. Por trás dessa ambição dele, pra conseguir, né, na verdade, ele dá a desculpa disso, de que o mar está sendo poluído, tudo não estão ligando no fim das contas o mar. É só para disfarçar o ódio que ele tem pela superfície. Tudo isso para disfarçar. Eu no começo eu entendi isso. O Orm ele queria atacar a terra ali, a superfície, porque os humanos estavam poluindo o mar. Desculpa, né? Para ser o rei de sete mares. Mas eu entendi isso. Você já dá para julgar por isso. Não, tá vendo? Eles se preocuparam em dizer isso, de que o mar está sendo poluído e tal. Não precisaria focar na poluição, não sei o que. Eu vi gente na internet falando mas isso. Focou. Não. Mas queria que fosse uma coisa bem... Sério, aquele monte de lixo que apareceu nas praias não foi chocante, não? Então, foi chocante. Agora, só que o pessoal queria que não era para falar mais sobre isso, não precisava mesmo. Se você começasse a ver esse ponto mais a fundo, você ia dar
enfrentar o homem e ia jogar o Aquaman pra caixa do caramba. Isso também... Você ia querer que ele dizimasse a superfície, meu amigo, porque... Ou até mesmo uma galera ia dizer, não precisava ter focado nisso, quero ver um filme de herói, não quero ver um filme de conscientização, não sei... Justamente. Também, e sabe o que eu disse antes, né? Que eu já me preveni aqui eu tô dizendo que mesmo sendo legal, mas a galera ia falar isso. Não, é o ponto que tem... Só botando um ponto continuado, seu Rafael aí, era um ponto continuado do que aconteceu no Pantera Negra. Porque o ponto do Killmonger foi tão explanado que teve muita gente que deu mais razão a ele do que o próprio T'Challa. A partir do momento que a gente saiu do cinema e o filme tem 2 horas de tarará, tá entendendo? Você que não... para refletir. Exatamente, não tinha condições. Óbvio, seria muito legal você ver uma discussão filosófica sobre poluição dos mares, ter aí uma briga entre irmãos que fosse além de ódio, mas o filme tem que rodar, velho. E a proposta da DC agora é ser divertido. Pulando o Orme, mais algum personagem, o Vulgo? O Vulgo tá ali, personagem basicamente funcional e tal, é legal pra caramba. O treinador de Aquaman ali, né? É porque são personagens... Não mostrou como ele chegou, né? Mas é legal ver como ele tinha uma influência boa dentro do próprio reinado ali de Atlântida. Justamente. A trama gira em torno desses mesmos. Dos 4 ali, né? Do Aquaman, Mera, Orme e o Arraia Negra. Exatamente. A gente acha que viu muita coisa no trailer e, de fato, algumas coisas a gente vê. O plot do filme todinho tá ali. O trailer estendido mostrou, mas não tudo. Mas... Como o James Wan tinha Você nunca ia esperar ver o Aquaman no deserto. Como o James Wan tinha dito lá, alegando que o trailer não tinha revelado tanto assim, de fato, há espaço para surpresa e principalmente há espaço para maravilhamento diante do que você está vendo. Justamente. A ação é muito, muito Várias boa. cenas ali, meu amigo, que dariam uma pintura, viu? Você vê os socos batendo mesmo. Realmente você sente a pancada. Exatamente. Tipo, obviamente o filme tem umas paradas lá, aquelas cenas lá de romance que a gente já comentou aí quando foi falar dos personagens, que é vergonha alheia total ali. Destoante geral. Você sai de várias cenas de ação, aí tem a quebra. E é uma quebra muito brusca, velho. Eu queria que a história do Arthur e da Mera tivesse mais profundidade, assim, nesse aspecto. Eles se conhecessem há mais tempo, ou coisa do tipo. Não foi só um Atlante que apareceu pra ajudar. É verdade, ele nem sabia o nome dela, Tá né? entendendo? Ela revela o nome agora, que parece o Cabo da Silva falando em língua. Tá entendendo? Eu só queria que tivesse essa desculpa, assim, pra manter os dois juntos. Porque nas cenas de ação dela, ela mostra que é muito poderosa. E ela dobradora de água, viu? E ela se torna, ela fica, o poder dela lá, o olho dela fica brilhando, é muito massa. Ficou bem bacana. Ela é muito forte, eu acho que ela tá ali no nível do Aquaman, ou superior. Se ela quiser, ela mata o Aquaman na hora, velho. Ela é forte tanto quanto. Aquela cena é muito grandiosa e muito bacana, velho. Que envolve, obviamente, também o Arraia Negra. Só que as cenas deles são ótimas. Não chegam a meio termo, são ótimas mesmo. O perigo, a ameaça de quando eles estão na terra é o Arraia, a ameaça de quando eles estão no mar é o Orme. Perfeito. Isso mostra como o filme é legal em todos os aspectos, porque a gente aqui tá falando de ação na terra. Tipo, o do submarino é entre aspas. Mas tipo, a gente tá falando de ação para apresentar, do submarino, então não tava submerso. A gente tá falando de ação sem ser inundado na água. Mas na maioria das vezes é assim, né? E a ação é muito bacana. E quando vai pro mar, velho, continua. A ação é muito espetacular. O roteiro, ele é bem enxuto e muito bacana. Apesar do filme ser molhado. Piadinha legal. Mas a grande questão é o seguinte, que tipo, o roteiro é bem simples, assim, e por ser simples também, proporciona que o divertimento seja total. Mas, velho, é muito legal, bicho, aquela cena final. A cena só vai em alta. Inclusive a luta final também é muito bacana, com altas poses de quadrinho. Ele falando com os peixes. Exatamente, que é, bicho, é animal, assim. Como eu disse lá no meu post lá no Facebook, a DC tá viva no cinema. Esse é o caminho que a DC tem que seguir, velho. Esse é o caminho, assim, óbvio. Existe espaço para filmes mais sombrios, a gente sabe que vai ter o Coringa aí, a gente pode até falar isso em outro vídeo. A gente sabe que vai ter o Coringa. Aves de Rapina. Aves de Rapina, que pode ser um filme mais dessa linha divertidona.
Enfim, mas o caminho da DC para esses super-heróis grandiosos, eu acho que tá posto em Aquaman, velho. Eu gostei muito da coloração, das cores vivas, aquela cena do Aquaman saindo ali de trás da cachoeira. Então é isso, pessoal. É o que a gente achou do Aquaman. Todos nós gostamos, todos nós estamos esperançosíssimos para o restante dos filmes aí. Ainda esperamos um bom filme do Superman, ainda esperamos um bom filme do Batman. Mas com esse novo encaminhamento aí, velho, tá dando esperança. Dessa vez vai. E não se esquece, galera. Se inscreve aí no canal, dá uma curtida e comenta aí o que vocês acharam do filme. Divulga aí com os amigos, né? Exatamente, velho. Ative as notificações aí. Exatamente. Pra não perder o vídeo. Exatamente, porque a gente ainda vai fazer algumas coisas aí. Se der tudo certo. E se o conselho... A gente tá só engatinhando por enquanto, mas em breve a gente vai estar correndo. Beleza. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau. Valeu.